Olá pessoal, eu quero fazer em 3 vídeos como a gente quebra um banco, tá? Com a taxa de juros. E para não ficar muito grande, para ficar um negócio que faça sentido, seja fácil de ver, eu vou dividir em 3 vídeos aqui, tá? Como a gente falou na sala de aula, o banco ele sobrevive da seguinte forma: você tem o banco aqui, isso aqui é uma configuração, claro, simplória. Aí você tem R$ 1.000 na conta, você não vai utilizar, você empresta para o banco. Tá? Eu emprestei R$ 1.000 em forma de um depósito. Tá? E o banco vai me pagar um valor. Tá? O valor é essezinho aqui, cifrãozinho, para usar o meu dinheiro. Aí ele vai pegar esse meu dinheiro e muitos outros e vai emprestar. Ok? E as pessoas vão pagar por esse empréstimo cifrãozão para o banco. Tá? Tanto que o spread do banco, né? O spread do banco é justamente isso. Tá? O cifrãozão menos cifrãozinho. É o spread do banco. Ok? Bom, a pergunta é o seguinte. Vamos visualizar em termos de fluxo de caixa. Você tem o banco aqui. Ok? Isso aqui é um fluxo de caixa aqui. Eu vou desenhar outro fluxo de caixa aqui. Tá? O banco, ele recebeu depósitos e ele tem que pagar este valor. Então ele tem saídas de fluxo de caixa programada para os anos. Tá? Vamos falar que aqui é t igual a 0, tá? E aqui é t igual a n. Ok? Então ele tem uma saída de fluxo de caixa programada. Por outro lado, o banco também tem uma entrada de caixa programada para acontecer, tá? Que vai estar aqui, ó. Aqui também é t igual a n, tá? Então, o tempo cresce nessa direção e nessa direção, ok? Só que nós vimos, então, bom, eu tenho nitidamente aqui, eu posso trazer esse fluxo de caixa aqui a valor presente. Então eu posso escrever que isso aqui é o valor presente dos meus ativos, tá? E eu posso trazer esse fluxo de caixa também a valor presente por uma taxa R, e isso é o valor presente dos meus passivos, tá? Como eu falei em sala de aula, passivo é toda a obrigação que você tem. Então o banco tem obrigação de pagar os depósitos, tá? Corrigidos pelo valor acordado. E ativo é tudo aquilo que você tem direito. Você tem direito, pode receber ou não, tá? Então, se eu trouxer o valor presente de ativos e o valor presente de passivos, eu vou ter aqui, se eu fizer a conta, ó, patrimônio líquido, é justamente isso. Valor presente de ativos mais valor presente de passivos. Tá, os passivos têm sinal negativo, então fica uma conta de ativos menos passivos. E aí eu vejo o patrimônio líquido do banco. Ok? A pergunta é, a gente viu anteriormente que o valor presente de um fluxo, ele é função da taxa. Tá? Então, o patrimônio líquido do banco, ele é função da taxa de juros, tá? Dos ativos e do passivo também. Ok? A minha pergunta é a seguinte. Bom, para o banco existir, o patrimônio líquido dele tem que ser maior que 0. Tá? Quando é que um banco quebra? Quando o patrimônio líquido dele fica menor ou igual a 0. Tá? Então, eu posso fazer a pergunta. Qual que é o ΔR que implica no meu patrimônio líquido indo para 0? Em outras formas, tá? E de outra forma, no banco existe a figura da tesouraria. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Você tem aqui a tesouraria. Tesouraria é porque ele cuida do tesouro e não de tesouras. Tá? Não tá sai tesourando as pessoas. Tá? Foi horrível essa piada. Você tem a tesouraria que tem a visão desses fluxos de caixa. E eles, então, apresentam para as áreas de negócios, tá? Quanto que elas podem emprestar e quanto que elas podem receber de depósito
tá, com as taxas acordadas, de tal forma que o patrimônio líquido do banco seja maior que zero. Isso é um papel da tesouraria. Tá? Mas quando a tesouraria define isso em t igual a zero, você tem uma taxa R0. E esses fluxos de empréstimos são enormes. Tem fluxos aí de 30 anos. Sei lá, 20, 30, 10, 15. Os depósitos são um pouco mais curtos, 3 anos. Tá? Vamos pôr aqui. Então, pode acontecer que exista um ΔR no meio desse fluxo tão grande que faça o meu patrimônio líquido ir para zero. Tá? Então, a pergunta que a gente quer responder é o seguinte: quanto de ΔR o meu banco aguenta para o patrimônio líquido ser maior que zero? Ou, perguntando de uma outra forma, qual ΔR que bota o meu patrimônio líquido para zero? Qual que é a variação na taxa de juros, taxa básica de juros, que quebra o meu banco? E a taxa de juros está mudando, ela muda o tempo todo. No Brasil é incrível, tem uma alavanca ali no Banco Central que eles só fazem isso, aumentam ou abaixam a taxa de juros. Para diversos motivos, o remédio é sempre o mesmo. É incrível a magia que se faz ali. E por isso que é um frangalho na nossa economia, entre outras coisas, que não cabe aqui nesse vídeo. Mas, então a pergunta é essa. Eu quero saber a variação de taxa de juros que quebra o meu banco. E eu quero fazer uma conta simples que eu posso fazer numa calculadora. Tá? Então é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Acompanha comigo aqui, pessoal.